senta e prende o cabelo num coque pra não incomodar o rosto, significa que a coisa vai rolar aqui um foco, vai rolar um raciocínio. E o que eu quero falar hoje é desse cara aqui, ó. O cara que tá salvando a humanidade, o Bob Goods. E todos os livrinhos de colorir que tiver, mas o Bob Goods, gente, ele é simplesmente assim, ó, o salvador da pátria. Eu quero fazer esse vídeo pra falar um pouquinho sobre essa nova onda do Bob Goods e por que eu entrei nela e também o quão isso pode literalmente salvar a nossa pátria. Não salvar a pátria no sentido de, tipo, ajudar o Brasil a ser um país melhor, mas ajudar as pessoas que estão aí lidando com o excesso de estresse, o excesso de ansiedade, né, com a correria do dia a dia e principalmente um ponto-chave pra mim que é o excesso de telas, o excesso do uso das redes sociais, do Instagram, do TikTok, de estar muito, muito, muito no celular, de fazer esse detox um pouquinho, principalmente do celular, pra gente conseguir sair do vício do celular. E eu pensei, por que não fazer, né, um vídeo pintando meu Bob Goods e comentando um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência que eu tô tendo com o Bob Goods. E dessa experiência trazendo também um pouquinho do meu conhecimento sobre isso. Uma conversa, um papo, aquilo que a gente já conhece, né? Eu tenho postado vídeos aqui no YouTube, mas pra quem não me conhece, eu sou a Camila Rebelato. Eu sou professora de yoga, yoga terapeuta e idealizadora do método de yoga, do yoga medicinal. Então eu uso as práticas de yoga de uma forma medicinal na nossa vida. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, aqui embaixo na descrição vai estar tudo bem certinho, bem bonitinho, o que eu falo. E aqui no YouTube eu trago um pouquinho dos vídeos que falam um pouco sobre mim, sobre a minha vida e sobre a minha forma de enxergar a vida. Ou também as minhas formas de enxergar a vida, eu venho trazendo como elas se transformam, como eu vou mudando, amadurecendo, me aprimorando como ser humano. E eu gosto de compartilhar isso um pouquinho aqui com vocês. E agora eu tô escolhendo um desenho do meu Bob Goods pra fazer. Hoje já trabalhei, já criei um monte de coisa, já dei o meu melhor no dia de hoje. São 7h30 da noite? 7h40. Já baixei as luzes da minha casa, a gente tá aqui no escurinho, porque eu gosto muito de fazer esse processo de silenciar a noite, que a gente chama de higiene do sono, né? Eu sou uma pessoa muito boa pra dormir, sou muito boa de cama, eu deito e durmo, e isso se deve talvez ao yoga, às minhas práticas constantes, ao meu cuidado constante com o meu bem-estar, mas uma coisa é fato, eu faço higiene do sono, nada muito elaborado, nada muito difícil de fazer. O que eu faço mesmo e que eu gosto de fazer aqui em casa é reduzir as luzes, deixar as luzes mais escurinhas, deixar a casa mais escurinha. Eu até ia colocar uma luz aqui mais forte pra iluminar meu rosto, mas eu pensei, não vou deixar assim. Talvez aquilo ali eu possa melhorar. Vou melhorar, peraí. Até melhorou a luz pro meu Bob Goods aqui pra eu enxergar as cores bonitinhas. Então é isso, gente. Vou botar o fone mais perto aqui de mim, que aí vocês me escutam com uma voz assim mais aveludada. Tô brincando. Então é isso. Eu escolhi esse aqui, ó. A minha cara, esse Bob Goods. É os ursinhos praticando yoga, que eu realmente pensei em pintar esse aqui enquanto conversava com vocês. Eu comecei a pintar com o primeiro... Como é que fala? A primeira, assim, afirmação que eu me trouxe, assim, o primeiro comprometimento que eu trouxe, que eu ia fazer isso sem ser boa nisso. Eu sei que eu não sou boa nisso, de pintar. Quando eu fiz a faculdade de engenharia, eu quase rodei em desenho 2. Eu era uma péssima artista, assim, nas aulas de arte do colégio. Eu dava o meu melhor, eu tentava, assim, mas eu não tenho um bom senso de estética quando se trata de desenhar, pintar, enfim, vai me pedir pra fazer uma mão, vai fazer um extraterrestre, vai me pedir pra desenhar um rosto de uma pessoa, não vai dar certo. Eu só conseguia desenhar quando eu botava em cima da tela do computador e riscava. Aí funcionava. Então, o Bob Goods, eu pensei, uma alternativa boa, porque o desenho tá pronto, eu não preciso desenhar. Já pulo essa etapa que eu sou péssima. E aí, eu vou começar a pintar. Vou ser ruim nisso, mas tudo bem.
a gente pode ter hábitos que a gente simplesmente é ruim. A gente não precisa ser bom em todas as coisas. E principalmente a gente não precisa tirar os nossos hábitos pra gente ser bom. E aí eu instaurei isso pra mim. Que eu ia ter um hábito, que eu não era boa, e eu não tô com vontade de ficar boa nisso. Isso aqui eu tô usando literalmente só pra limpar. Mas olha, deixa a minha mente lisinha, assim. Faz uma limpeza mental, traz um esvaziamento. E é disso que eu quero comentar um pouquinho, porque o quanto da nossa vida a gente ocupa fazendo coisas, e quando a gente tá desocupado, a gente também ocupa com o celular, olhando rede social, olhando, absorvendo informação de vídeos que a gente vê e tipo, quando a gente entra no Instagram, às vezes a gente entra só pra ver bobagem, né? Só pra ver ursinho, só pra ver gatinho, só pra ver piada, mas no meio sempre vai ter um conteúdo de alguém te contando sobre como fazer algo e tal. E eu falo desse lugar que eu também faço esse tipo de conteúdo, eu sei que ele é útil. Só que às vezes a gente tá numa sobrecarga de informação, uma sobrecarga sensorial. Esses dias eu vi uma informação que o Matheus do Vida Veda, que ele fala sobre Ayurveda, ele é um médico ayurvédico aqui no Brasil. Ele fala sobre que a gente hoje em dia recebe em um dia informação que antigamente a gente recebia em um ano. Então, em um dia a gente recebe a mesma quantidade de informação que há muitos anos atrás a gente recebia talvez essa quantidade de informação em um ano, né? Então, tá, isso é um fato, a gente recebe muita informação no nosso dia a dia. E aí eu comecei a testar isso aqui porque eu tenho uma grande mania de ter hábitos muito ativos. Hábitos, por exemplo, a minha prática de yoga é um hábito, né? Eu gosto muito de ter hábitos ao ar livre, então caminhar, correr, praticar atividade física no geral, né? Enfim, muitos dos meus hábitos exigem muito da minha energia vital, da minha disposição. Eles resetam a minha mente, mas eles exigem também da minha energia. E aí, tá, gente, já comecei já talvez fazendo cagada aqui, mas tudo bem. E aí, eu sou carente de ter um hábito mais passivo. Eu tenho o hábito da leitura que eu desenvolvi nos últimos anos, que é desde o ano passado, não, desde o final de 2023, eu resolvi que eu ia parar de ler só livrão absurdo de leituras complexas. E eu ia ler livros de romance, historinha mesmo, ficção. E, cara, eu amo romance. Eu amo história de ficção. E principalmente os romances, seja filme, seja livro. Eles me envolvem de um jeito. Eles despertam a Camilinha que habita em mim, que é romântica, entendeu? Que sonha com a vida. E, ai, me dá uma paz, sabe? Então, voltei a ler livros românticos. E é bom. Mas tem dias que a gente tá tão cansado mentalmente que até a leitura é pesada. Ou eu vou ler e logo vou ficar com sono, meio mole, meio grog. E não é isso que eu quero. Então eu queria alguma coisa. Ah, eu esqueci de falar, né? Que eu gosto muito de ouvir música e tal. E eu não consigo ouvir música e ler ao mesmo tempo. Me dá uma bagunça mental, até porque tô estimulando duas coisas importantes no cérebro. E aí, eu pensei, vou apostar nesse negócio de pintar Bobbie Goods. Eu lembro que uma época, sei lá, acho que eu era criança e minha mãe, que era a adulta da parada, teve uma trend de os adultos pintarem mandalas, né? E teve um monte de gente que criticou e tal, acho que, enfim, teve uma onda de pessoas pensando, meu Deus, pra que isso? Naquela época eu não sei. Realmente talvez as pessoas fossem criticadas mesmo, mas hoje em dia, gente, eu fico nisso aqui pintando por horas. Esse desenho aqui, provavelmente eu não vou terminar nessa conversa com vocês. Eu vou ficar uns 2, 3 dias pintando ele. Ou eu vou até mais tarde. Ele não me deixa grog, tipo, mole com sono. Ele vai me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, eu vou fazendo. Até que quando eu perceber que é a hora de eu ir dormir, que eu quero dormir mesmo, eu vou ali, vou escovar meus dentes, vou ficar longe do celular, porque peguei o Instagram, deu, acabou com a cabeça. Então, vou fazer esse processo, vou saber a hora de parar, e aí quando eu parar, eu vou
não vou estar com a minha cabeça estressada, sabe? Percorrendo 1000 informações nela. E não vou estar grogue também, porque quando eu leio de noite, geralmente acontece isso. Eu tenho muito, começo a ter muito sono, pego no sono no sofá, tenho dificuldade de ir pra cama, ou eu vou pra cama ler e durmo em segundos. Então, eu tava querendo buscar uma outra coisa, porque, por exemplo, agora é 20 para as 8, eu não quero dormir agora, sabe? Eu quero ficar mais um tempo acordada, quero ficar mais um tempo bem. O Matheus acabou de ir pra academia, então vou esperar ele voltar, enquanto isso eu faço a minha pinturinha. Agora eu não tô ouvindo nenhuma música porque eu tô conversando com vocês, né? Aí tô fazendo esse negócio aqui junto. Acabei de juntar um hobby com uma ideia de trabalho. Tudo bem, é meu senso de. A minha numeróloga falou que eu nasci sobre a lei do trabalho, então deve ser isso. Que eu gosto de também trazer hobby e virar trabalho. Mas o Bob Goods não vai virar trabalho, tá? É impossível isso aqui virar meu trabalho porque, meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Então eu parti dessa premissa de ser ruim num hábito, eu não preciso ser boa e precisa ser um hábito passivo. Que a leitura é um hábito passivo também, né? Que eu vou ali ler sem precisar muito movimento e tal, e ok. E série, filme e tal, eu falo pra vocês que eu até gosto de assistir, mas ai, às vezes tem que ser algo bem assim, tem que me envolver bem, senão eu já já me enjoo, também já não quero assistir e acabo já pegando o celular e caindo no Instagram direto. Sério. Se não é bom o suficiente, pego o celular e desisto de assistir. Aí a atenção foi embora. E isso aqui, gente, não tem como eu pintar e mexer no celular ao mesmo tempo. É impossível. Então, sim, é maravilhoso. É incrível o Bob Goods. E aí ele vai salvar a humanidade porque estamos nós aqui, seres humanos, tendo uma média de 9 horas de uso de tela por dia. O brasileiro tem uma média. Eu vi essa semana essa notícia nova. Que o brasileiro tem uma média de uso de 9 horas de tela por dia. Eu uso mais ou menos 6 horas. E a desculpa é que eu trabalho com o Instagram. Mentira, né? Eu trabalho, mas eu poderia usar bem menos. Inclusive, desde que eu comecei a pintar isso aqui, alguns dias baixou para 4 horas. Ou seja, geralmente de noite eu ficava 2 horas no celular. Mesmo que não eram 2 horas contínuas. Era tipo, faz janta, olha o celular, conversa um pouco com o Matheus mexendo no celular, olha a TV mexendo no celular, pensa não sei o que, mexe no celular. Então é isso, gente. O Bob Goods vai salvar a humanidade porque ele vai me tirar desta tela um pouco. E até às vezes acontece de eu estar pintando e botar algo no YouTube pra ouvir, ou tipo, vocês estarem pintando e me ouvindo no YouTube. Pode acontecer. Mas é diferente. Porque quando eu coloco algo no YouTube, que eu abro um vídeo pra assistir por meia hora por aí, cara, é um conteúdo que eu escolhi. E eu também escolhi colocar minha atenção nisso. E no Instagram não acontece isso. No Instagram a gente acaba consumindo muita coisa que a gente não escolhe, porque só o algoritmo me mandou aquilo e eu parei pra olhar, entendeu? Então, essa é a principal diferença de eu escolher um conteúdo pra assistir na TV, no YouTube, e de eu estar usando o celular ali infinitamente no scroll, naquela tela infinita que não termina nunca, que só vai viciando, viciando e destruindo o meu cérebro daquele jeito que a gente já sabe, né? Então, assim, isso aqui vai salvar a humanidade. Eu já falei isso milionésimas vezes, mas a ideia é que a gente precisa encontrar meios e formas de sair um pouquinho da tela do celular. E talvez você também não esteja conseguindo sair. Você acha que tá menos no celular e quando vai olhar no fim do dia ficou 4 horas, ficou 5 horas, né? E aí você pensa, meu, eu preciso fazer o meu menu de dopamina, as pessoas estão falando sobre isso, né? O que eu posso fazer ao invés de usar o meu celular? E talvez você liste a atividade física que você faz, talvez você liste o livro que você lê, né? Coisas para fazer passivas. Mas ainda assim, essa coisa de precisar desativar o cérebro um pouquinho, a gente acaba caindo muito no celular à noite, principalmente à noite. Aí eu comecei a pintar e eu pensei que talvez isso possa entrar também no seu menu de dopamina. Agora eu tenho uma informação super importante que tem a ver com essa ideia do menu de dopamina. O nosso cérebro, ele é recompensado muito
ele é acionado muito através das recompensas. Eu faço algo e eu sinto uma recompensa por fazer aquilo e eu me sinto muito bem com essa recompensa, né? As recompensas nos movem. Então eu vou querer fazer mais daquilo porque a recompensa foi boa e foi rápida. Geralmente é isso que vai medir e mensurar a gente gostar de algo muito, a gente viciar em algo. E o celular tem isso, né? A gente tem recompensa rápida ali, a comida tem isso, por isso que várias comidas viciam, porque traz uma recompensa rápida e por aí vai. O Bob Goods, ele vicia, porque ele apresenta para o nosso sistema interno, para o nosso cérebro, o início, o meio e o fim do processo. E olha que eu tô falando de um lugar de uma pessoa que não é boa pintando. Então eu tô aqui dando assim o meu básico. Tô aqui brincando de misturar cor e achando que eu tô arrasando. E no final, quando termina a pintura, que eu finalizei o desenho, que eu pintei tudo, eu olho para ele e traz uma satisfação imensa. Olha que lindo, olha eu que fiz. Pintei, entendeu? E essa satisfação, esse processo, é um processo que o nosso cérebro, ele pede muito pra gente. Por isso que muitas vezes a gente fica frustrado e insatisfeito com o nosso trabalho, porque a gente, no trabalho mesmo, a gente tem resultados muito a longo prazo, né? Eu começo a fazer algo que às vezes não vai terminar na semana que vem. Às vezes vai anos, às vezes vai um ano, um processo, né? Eu vejo a minha experiência com Yoga Med. Nossa, eu tô envolvida nisso há mais de um ano. E ainda fazendo, a recompensa é a longo prazo. Então parece que não termina. E nesse não terminar logo, vem a frustração. E vem uma necessidade de eu suprir essa vontade de ver algo acabado. Por isso que os videozinhos que a gente vê de limpar, sabe aqueles vídeos de limpar carro? Esses eu acho muito legal. Tem limpar tapete, tem limpar carro, tem arrumar a casa, tipo, as pessoas fazem o acelerado, assim, arrumando alguma coisa da casa. Enfim, vídeos que mostram o processo, início, meio e fim, e o fim ser algo concluído, bonito. Ou, tipo, vídeos de reforma, antes e depois, tipo, acontecendo assim. Traz uma satisfação pra gente. Não sei se você também tem essa satisfação vendo esses vídeos de arrumação, de organização, de limpeza. Provavelmente você tem uma satisfação. Comenta aqui embaixo se você se sente satisfeito também quando você vê esse tipo de vídeo. E essa satisfação é desse mecanismo de recompensa do nosso cérebro, tá? É de a gente ter uma necessidade como ser humano de ver o processo, início, meio e fim, acabado, e ao fim do processo receber uma recompensa. Então, isso aqui, esse negocinho aqui, esse bichinho aqui, essa brincadeirinha, que tem início, meio e fim, tu vê o desenho todo branco, tu vai pintando, vai colorindo, vai vendo a forma, vai vendo o processo acontecer. E depois você vê ele acabado, todo lindo, colorido, mesmo que você não seja profissional na arte de pintar, é de uma satisfação, é de um bem-estar, é uma recompensa que realmente o cérebro, quando a gente termina com o cérebro lisinho. Primeiro que eu parei de pensar em todo o resto, porque eu tô muito focada em não deixar a caneta borrar pra fora da margem. É sério. Eu tô muito focada em dar o meu mínimo aqui, que é fazer o básico dessa pintura, né? Nossa, minhas folhas estão muito feias. Inventei misturar cor aqui, não ficou bom. Mas enfim, né? Falei que eu não sou boa nisso. E não quero ser boa. Só quero limpar minha cabeça. Então é isso. O nosso cérebro precisa ter essa sensação de recompensa, de início, meio e fim. E o Bob Goods, a pinturinha, veio para trazer a gente essa sensação. Simplesmente isso. Te convenci a pintar Bob Goods? Ou você já estava convencido porque você viu os vídeos da Virgínia pintando? Ou você ainda acha que não... Nossa, que bobagem, não tenho tempo para isso e tal. Eu também pensei isso, que eu não ia ter tempo. Que tempo que eu vou parar para pintar? Ah, pois é. Aquelas 2 horas que eu tava no celular mexendo, fazendo bobagem, agora eu tô pintando. E tá sendo perfeito pra minha cabeça.
Obviamente eu não tenho todos os dias, mas agora vem o inverno e eu tava procurando coisas mais passivas pra conseguir fazer no inverno, que é muito frio aqui onde eu moro, e não ia rolar eu correr, caminhar na rua, muito não. Eu vou mais pra academia e, e preciso de coisas mais passivas. O yoga, ele é a minha ferramenta passiva, mas também é meu trabalho. Olha só, transformei o que é uma das coisas que eu mais amo e mais me faz bem em trabalho. E aí, tem dias que eu preciso realmente desligar. Porque eu começo a fazer uma prática de yoga e ela vem me trazendo ideias, me trazendo insights. E eu preciso desligar a cabeça. E o Bob Goods desliga a minha cabeça. E simplesmente isso. E traz a sensação de recompensa que alimenta o meu cérebro. É um hack no cérebro isso aqui, gente. As pessoas deviam saber isso. Por isso que eu tô falando também, que as pessoas queiram pintar bonequinhos aqui, sem compromisso nenhum com se tá bonito, tá feio, sem, sem se preocupar muito, só fazer por fazer, ó. Vai preenchendo as linhas aqui, vai se preocupando em não borrar, então tem que ter uma certa dedicação, sabe? E vai se envolvendo nesse processo. E aí o Bob Guzzo vai aos pouquinhos me tirando da minha tela do celular, desfazendo esse vício horrendo, porque a gente já sabe, né? Que a gente consegue curar um vício substituindo por outro. Então eu substituí o vício do celular pelo vício do Bob Goods. Mas pelo menos isso aqui não derrete os meus neurônios, né? Não, não faz aquele efeito que a gente tá. Que o pessoal tem falado que é o brain rot, que é o tipo apodrecimento do cérebro, assim, uma tradução livre. Um negócio que eu fico pensando quando eu tô pintando isso aqui, quanto tempo a gente passa fazendo coisas ativas que quando a gente tem um tempo pra não fazer nada, como por exemplo deitar no sofá e não fazer nada, a gente precisa nos alimentar com alguma coisa. E a gente fica usando o celular, né? E como isso aqui é uma técnica de a gente conseguir descansar, né? Porque quanto tempo a gente não faz algo, isso eu falo de mim, e não sei se faz sentido pra você, pelo nosso bel prazer. Eu adoro esse termo, bel prazer. Eu fiz pelo meu bel prazer. Porque às vezes a atividade física a gente faz pra saúde. Aí a gente assiste um negócio, tá, assistir é pelo bel prazer, mas já falei que tem um pouco de dificuldade. Né? Às vezes a gente vai ler e na leitura a gente já tá aprendendo alguma coisa, refletindo sobre a vida, né? Enfim, que eu não. Então, que eu escolho fazer algo não porque vai me trazer saúde, não porque vai impactar de alguma forma na minha vida, porque eu vou aprender algo. Tipo, isso aqui, gente, me permitir pintar, fazer um negócio que é de criança. Porque assim, vai desenvolver minha criatividade, alguma coisa assim, meu. Não, né? Pelo amor de Deus, não vai, né? Isso aqui é bobagem, uma bobajada isso aqui. Então, assim, ó, eu tô fazendo isso aqui pelo meu bel prazer. E tô desfrutando desse momento, porque eu sei quantas pessoas não podem, não se permitem e não podem fazer algo pelo seu bel prazer, porque trabalham o dia inteiro, porque chega em casa tem filho, tem que dar atenção, tem que ou tem um segundo turno de trabalho, enfim. Então, cara, que coisa gostosa eu poder fazer algo pelo meu bel prazer e desfrutar desse momento. Isso aqui é totalmente o descanso que eu preciso. E esse descanso, ele é físico, porque eu tô sentada. Tudo bem, talvez eu não tô numa postura muito boa, posso melhorar. Mas é um descanso físico, mas é um descanso mental, a ponto de eu não pensar em nada enquanto eu faço. Minha cabeça fica lisinha. Eu não preciso. Eu não preciso elaborar emoções ou qualquer coisa do tipo. Eu só tô tendo essa experiência e vai vindo a satisfação de eu estar pintando um pouquinho mais e vencendo um pouquinho mais a etapa. E aí a satisfação final depois, que é ter o negócio concluído. Em algumas horas, provavelmente. Talvez eu não termine hoje, como eu falei, mas em algumas horas eu termino, então eu concluo esse processo. E aí vem aquela descarga de trabalho bem feito, de concluir algo, né? E é isso que as pessoas estão buscando cada vez mais nesses trabalhos manuais, né? Por que você acha que a cerâmica viralizou? Fazer cerâmica viralizou. Porque também tem um início, meio e fim.
É um trabalho manual, é uma coisa que tu imerge a tua cabeça, que tu desconecta do mundo lá fora, porque tu tem que ficar tão concentrado em desenhar aquilo ali, fazer aquilo ali dar certo. Só que o problema pra mim é que a cerâmica me estressou, porque precisou do meu lado artístico. E como eu falei, eu não sou artística, então eu tentei fazer um negócio bonitinho e ficou horrível. E aí eu desistia já com raiva no final do processo, eu queria bater em alguém, entendeu? E o Matheus fez, a dele ficou tão bonita. Sério. Então, assim, eu precisava de alguma coisa pra deixar um pouco a minha mente, pra esvaziar um pouco os pensamentos, pra desconectar do celular, né? Mas não podia ser algo que exigisse muito de mim. Se eu tivesse que aprender muito algo, se eu tivesse que me dedicar pra aprender um negócio, não ia dar, entendeu? Tinha que ser básico. Eu comprei minhas canetinhas aqui, as canetinhas super dão conta do recado de fazer a pintura bem feita por mim, né? Tem um limite, então eu só não extrapolar a borda, fico pintando dentro do desenho. Às vezes extrapola, tá tudo certo também. Não preciso ser perfeita, só preciso fazer aqui. E eu vou testando uma coisa nova e vou limpando a minha cabeça. Talvez isso aqui dure 1 mês, 2 meses, e depois eu largo as canetinhas e dou para uma criança. Talvez. Mas enquanto isso, estou usando isso aqui como uma atividade para o meu bel prazer, para eu desfrutar um pouquinho da vida. Que é sobre isso, né? A vida é isso aí. Então tive que voltar para falar isso. Depois eu vejo como eu boto isso aqui na edição, boto no meio, recorto uma parte, não sei, vai dar tudo certo. Ai, ai, que loucura. Que a gente encontre cada vez mais a possibilidade de fazer por fazer, que todas as pessoas possam desfrutar disso, tenham essa oportunidade na vida. Eu sei que isso é um lugar de privilégio, que não é para todo mundo, não. Mas que quando a gente tem um privilégio, usa o privilégio. Usa para facilitar a vida das outras pessoas depois também. Entendeu? Não pensa que, porque eu sou privilegiada, então eu não posso fazer isso. Cara, pode, deve fazer isso. Tu tem um privilégio, tu usa esse privilégio para fazer algo bom pro mundo, entendeu? E aí eu faço bastante com o meu privilégio, levo saúde pro mundo, ensino yoga, yoga med, levo yoga pelo SUS, faço um monte de coisa pelo mundo. Só que isso aqui também é fazer pelo mundo. Porque se eu não tô legal da cabeça, dificilmente eu consigo levar alguma coisa pra galera lá fora. Eu vou levar uma coisa meio ruim, sabe? Meio mal feita. Como é que eu vou estressada, surtada, ansiosa, querer falar para as pessoas ficarem relaxadas e tranquilas, né? Isso é algo que eu me cobro bastante. Eu preciso estar bem no meu processo comigo mesma para conseguir conduzir alguém num processo de bem-estar. E aí eu encontrei o Bob Goods, o salvador da humanidade. Claro, eu tô botando toda a responsabilidade nele, mas na verdade é só esse momento de pausa que eu sempre busco me dar, mas que agora tem sido com muito mais qualidade, porque eu tô longe da tela. E é isso, eu tava ouvindo uma musiquinha aqui, ouvindo um som, me emocionando com as letras, e eu vou voltar a ouvir minha música e pintar. Ó, já pintei os tapetinhos, já melhorei, ó. Liso, tudo liso. Não me peça textura. Talvez eu compre uma caneta branca pra fazer textura depois. Não tenho ainda esse artefato. Ah, tem isso também, né? Tem as canetinhas. Eu tenho 48 cores, já pensei que devia ter comprado 120. Não tenho a caneta branca ainda, vou comprar em seguida e vou fazer as firulades aqui pra deixar mais bonitinho. Então é isso. É por isso que eu tô pintando Bob Goods. E é por isso que eu acho que você poderia experimentar pintar Bob Goods. Se você já tá pintando Bob Goods, me conta aqui nos comentários. Ou me manda os teus desenhos pra eu ver. Se você for ruim, compartilha comigo, porque fica tranquila, eu sou péssima. Tentei fazer umas sombras, uns negócios assim. Só que eu acho que é legal isso também. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Eu vi várias pessoas evoluindo, mas eu não tô me cobrando pra evoluir, tá? Eu tô só comentando que eu tenho uma esperança. Até porque o primeiro já era horrível. Agora os próximos já foram menos pior. Tipo, foi melhorando, sabe? Então eu acredito que a gente vai aprimorando assim sem muita dedicação. Ah, eu também não tô me perdendo em ficar vendo
tutorial no TikTok de Bob Goods, que daí também não... Aí eu preciso de 1000 horas no meu dia, não vai dar tempo. Então eu tô pintando totalmente na minha intuição. Vocês viram aqui que eu tô indo na intuição? Ó, fiz uma bobagem aqui de novo. Pintei o sol todo de uma cor só porque eu tentei fazer um degradê e não deu certo. Então é isso, tá? Tá bom? Tenta aí pintar o teu Bob Goods. Você pode comprar as canetinhas na Shopee, que são super baratas. E o livro também tem na Shopee, tem em outros lugares. Tem outros além do Bob Goods. Tem cantinhos bonitinhos, uma coisa assim. Ai, tem uns de lugar, tipo de casa. Tem uns de umas menininhas. Eu não sei o nome de todos, eu sou nova nisso. Eu só pintei 3, 4 desenhos. E ó, eu não cheguei nem na metade. Tô começando. E falei um monte. Então agora eu vou terminar de pintar meu desenho aqui, vou botar minha musiquinha a tocar, vou deixar a luz da minha casa baixa. E é isso, esse aqui é um dos meus... É uma das minhas opções do meu menu de dopamina da noite. É uma das minhas opções de detox do sono, de higiene do sono antes de dormir. E se você experimentar por minha causa, me conta. E quando eu terminar de pintar esse desenho, eu posto lá no meu Instagram que eu terminei, tá bom? Ai, gente, que legal conversar sobre isso, meio assim, na loucura. O que que isso tem a ver com yoga? Tudo, né? Primeiro que o desenho é yoga total, não tem outro melhor pra eu escolher pra pintar enquanto eu converso com vocês. Segundo, que, como eu falei já, eu não falo só sobre yoga, eu falo sobre saúde mental, eu estudo neurociência, sou pós-graduada nisso. Então eu estou sempre pensando em formas de deixar a nossa vida mais leve, de reduzir a nossa ansiedade. Eu me incluo nisso, né? Obviamente, eu estudo isso, eu ensino isso para as pessoas, mas eu vivo isso também. E essa eu achei uma forma bem legal. Se você quiser testar, se joga sem medo de ser boa, sem necessidade de ser boa nisso. E acho que eu já falei demais, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho, me segue lá no Instagram, @CamilaRebelato. E também tem aqui embaixo o link que vai direto pro Yoga Med, a minha plataforma de práticas de yoga medicinal, que é um yoga pra gente aprender a levar essas práticas de bem-estar para a vida, para aprender a usar as respirações, para aprender a se auto-observar, se analisar e ter uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais organizada, até nos momentos desafiadores. Então, é isso. Adorei trocar essa ideia com vocês. Beijos e até mais. Ai, que gatinho. Eu pensei até que eu poderia botar a câmera de cima, mas ia ser meio desastroso vocês me verem pintar. Depois eu posto o resultado e fica menos pior. O processo, olha, o processo é meio perturbador. Tipo, meu Deus, será que isso aqui vai dar bom? Esse é meu pensamento. Ah, outra coisa, não tenho paciência nenhuma pra ficar fazendo muito frufru, entendeu? Eu pinto de uma cor lisa, no máximo eu testo um sombreado. Agora, eu tinha visto na internet, que apareceu no meu feed do Instagram, obviamente, né? Ele já descobriu que eu gosto de Bob Goods. Apareceu no meu feed do Instagram esse desenho que eu tô pintando aqui, e a pessoa fez o tapetinho cheio de florzinha, briguinho. Eu sou um pouco mais realista, meu tapete de yoga é liso, eu vou pintar de uma cor só. Não gosto de cor muito colorida pra tapete de yoga. Tem que ser cor lisa, escuro, porque se tu... Olha eu, né? Se tu vai com o pé na grama e pisa no tapete, depois fica a marca dos pés no tapete, fica feio. Então é isso.